Olá, professoras! Vamos falar de dinâmica hoje. Eu sei que você que me assiste, só me assiste porque é uma professora dedicada que está buscando atividade, que está buscando aprender coisas diferentes para levar para sua sala de aula. Isso é muito bacana. E sei também que você busca por dinâmicas, porque as dinâmicas elas são capazes de motivar as crianças, elas emocionam, elas engajam a turma e elas são muito importantes, sim. Mas hoje eu quero falar de uma dinâmica específica que eu não recomendaria para a sala de aula, que eu não acho que seja uma dinâmica boa, uma dinâmica bacana, e eu vou explicar por quê. Eu tenho visto alguns vídeos na internet sobre jogue os seus medos no lixo. E aí as crianças vão escrever os seus medos, elas vão falar os seus medos em frente à sala e vão jogar, né, depois esse papel no lixo. E seria, então, uma dinâmica de superação. E ali você vê muitas crianças emocionadas, eu tenho visto vídeos de crianças que choram muito, a turma toda atônita assistindo e... se as crianças se emocionam tanto, será que então não é uma dinâmica boa? Será que ela não vai gerar uma empatia nos alunos e para todo mundo perceber que eles são iguais porque todos têm medos? Gente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente expõe uma criança, mesmo que seja só dentro da sala de aula. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aquela criança que está ali se expondo naquele momento, talvez até sinta um alívio de ter colocado esse medo para fora, de ter jogado esse medo no lixo, mas nem sempre ela vai conseguir superar o medo dela só por isso. E medos tem uma ligação com o nosso inconsciente que é muito forte. Eles podem ter ligações com experiências traumáticas que essa criança teve ou com experiências que ela não teve, que também é um problema, com história familiar, com coisas que a criança ainda não tem maturidade para entender que ela não quer dividir. Então, colocar a criança para falar na frente da turma o seu medo não é uma ideia legal. Você já parou para pensar no bullying? Se alguns alunos fazem bullying a respeito de características físicas, por que é que eles não fariam depois de saber de um medo da outra criança? Aí você me diz assim, não, mas antes eu conversei, eu expliquei que era para ter respeito. Gente, se os alunos fizessem tudo que a gente fala, a escola seria perfeita, né? Eles não ouvem. Às vezes, grande parte ouviu. Às vezes, a maior parte da sala se sensibilizou e ficou, né, desenvolveu uma empatia por aquele colega, mas se tiver um aluno capaz de fazer um bullying com aquela criança por causa disso, nós já temos um prejuízo grande para ela. Mesmo que esse aluno seja punido depois, mesmo que esse aluno se arrependa depois, a gente vai causar um dano para aquela criança que se expôs. E aqui eu nem tô falando de colocar vídeo da criança chorando na internet, tô falando lá dentro da sala de aula. Às vezes a gente tem casos, por exemplo, de amigos, amiguinhas, a gente tem isso muito com meninas que são super amigas, são best friend forever, e aí elas contam o segredinho uma pra outra, quando briga sai espalhando o segredinho da outra, aí vira aquele transtorno na escola, e aí eles choram, e aí dá problema, e aí tem, né? Se isso acontece assim, ó, entre amigas que contaram segredinhos, o que não vai acontecer aqui, ó, na sala de aula, né? O que não vai acontecer aqui quando a gente expõe um medo, que é uma intimidade, assim, uma coisa tão íntima da pessoa, né? Uma intimidade tão íntima ficou estranho, mas você entendeu. Então, existe uma história, existe uma falácia no mundo pedagógico que toda professora é um pouquinho mãe, um pouquinho enfermeira, um pouquinho psicóloga, e a gente não é. A gente é professora.
Às vezes, nós podemos ter atitudes maternais com as nossas crianças ou adolescentes. Às vezes, a gente pode ali ver que a criança está com uma febre, perceber que ela está com os olhinhos, né, com os olhinhos trincadinhos, com a boquinha ressecada, branca, tá pálido. O que você faz? Você liga para casa e pede os pais para levarem ao médico. Você também não medica. Do mesmo modo, mesmo que você seja uma psicóloga formada, se na escola você tem a função de professora, você vai exercer sua função de professora. Ludmila, então eu não posso ajudar meu aluno em nada. Claro que você pode. Você pode colocar-se à disposição para ouvi-los individualmente. Você quer conversar só com a professora, sem ser na frente da turma? Você quer me contar o que está acontecendo? Estou te achando triste. E daí, dessa conversa, depois você conversa com o seu coordenador olha, o que a gente precisa? A gente precisa chamar os pais, a gente precisa dar um carinho, dar uma atenção. O que a gente precisa aqui com essa criança, né? Para aumentar essa autoestima ou para vencer esse medo. Será que essa criança está precisando de um tratamento lá fora, psicológico? Ou será que a escola tem para oferecer isso, mas não é o professor achar que ele tem que fazer tudo? Outro ponto. Ludmila, você já ensinou um negócio muito parecido com esse, porque aqui no canal é assim de dinâmica, né? Então, você já ensinou dinâmicas muito parecidas com essa. Eu lembro que tinha uma de escrever expectativa num balão. Não, escrever no balão o que foi legal no bimestre passado, o que foi ruim. O que foi ruim a gente estoura, o que foi legal a gente leva com a gente para continuar nesse bimestre e tal. E tá, qual que é a diferença? A diferença é que a gente não vai ler para os outros o que foi negativo. A diferença é que a gente não vai expor aquilo que não foi legal. Então, a do medo talvez até pudesse acontecer, mas sem a exposição, sem o falar para o outro o que é que eu tenho medo, porque esse medo pode ser um medo bobo, uma coisa que a gente vai achar graça, pode ser um medo que não vai me afetar. Tem pessoas que às vezes, as crianças, os adolescentes às vezes, sabendo que vão dividir, já escrevem uma coisa ali que não as incomoda, mas às vezes a criança está num momento em que ela vai expor uma coisa que para ela é doída, e aí a gente não devia fazer isso. Eu espero que vocês tenham me entendido. Ai, mas que coisa você falou para não fazer. Então, o que é que eu faço? Vou deixar várias sugestões aqui para vocês. Eu espero que vocês compreendam essa questão. Não estou depreciando o trabalho de ninguém, não estou criticando, né, quem fez isso, mas eu não faria porque eu não acho legal a gente expor crianças dessa maneira. Grande beijo e até a próxima!